Ela não tinha dinheiro, não tinha comida sobrando, não tinha garantias. Mas quando aquele homem bateu à sua porta, ela fez uma escolha que mudou tudo. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Aquele momento em que ajudar parece custar mais do que você pode dar. O que essa mulher não sabia é que aquele encontro simples carregava um peso eterno. E antes que você pense que essa é só mais uma história, fica comigo, porque o que acontece depois revela algo que pode tocar diretamente a sua vida. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existem encontros que parecem pequenos demais para mudar alguma coisa. Até o momento em que você percebe que aquele instante carregava um peso eterno. Às vezes, não é um grande milagre, nem um acontecimento extraordinário. Às vezes, é só um olhar, um gesto simples. Um coração cansado que ainda assim escolhe amar. E é sobre esse tipo de encontro que essa história começa. Enquanto você ouve, eu te convido a não apenas assistir, mas a se reconhecer. Em algum ponto, em alguma escolha, em algum silêncio, essa história vai tocar você. Era fim de tarde quando aquela mulher fechou a porta de madeira da sua casa com um suspiro longo. O dia tinha sido pesado, não apenas no corpo, mas na alma. Havia dias em que a solidão parecia gritar mais alto do que qualquer oração. O tempo tinha passado rápido demais, levando pessoas, sonhos e até forças. O que restava era uma rotina simples, quase invisível aos olhos do mundo. Pouca comida, poucos recursos, mas um coração que, apesar de tudo, ainda sabia sentir compaixão. E talvez você também conheça esse cansaço silencioso, aquele que ninguém vê, mas que mora fundo no peito. Enquanto ela organizava o pouco que tinha para a noite, ouviu passos do lado de fora, passos lentos, quase hesitantes. Não eram comuns naquela estrada esquecida. O coração acelerou por um instante. Medo? Talvez. Curiosidade? Também. Mas havia algo mais difícil de explicar. Uma sensação estranha, como se aquele momento estivesse marcado antes mesmo de acontecer. Quantas vezes na sua vida você já sentiu isso? Aquela impressão de que algo importante está prestes a acontecer, mesmo sem saber exatamente o que. Quando a batida na porta ecoou, não foi forte. Foi respeitosa. Um pedido silencioso de atenção. Ela respirou fundo antes de abrir. Do outro lado estava um homem simples, roupas gastas pelo caminho, olhar sereno, mas cansado. Não havia imponência, não havia brilho exterior. Apenas alguém que parecia carregar muitas histórias nos olhos. Ele pediu ajuda. Não exigiu, não se impôs, apenas pediu. E naquele instante algo dentro dela foi confrontado. Quantas vezes nós somos colocados diante de escolhas assim, quando dar parece custar mais do que temos? Ela olhou para dentro da casa. O pão era pouco. A sopa mal daria para uma refeição. O inverno se aproximava e cada migalha tinha valor. Era fácil dizer não. Era lógico dizer não. Mas o coração nem sempre segue a lógica da escassez. Às vezes, ele responde a algo mais profundo, algo que não cabe na matemática da sobrevivência. Talvez você já tenha vivido isso, quando ajudar significa abrir mão de algo que você também precisa. Sem discursos, sem promessas, sem esperar reconhecimento, ela falou com sinceridade. Disse que não tinha muito, que sua oferta seria simples, que não podia resolver tudo, mas ainda assim convidou o forasteiro a entrar. Esse momento, esse simples convite, carrega uma força que muita gente ignora. Porque não foi sobre o quanto ela tinha, mas sobre quem ela escolheu ser naquele instante. E isso diz muito sobre a fé que se vive, não a que se fala. Enquanto preparava a refeição, o silêncio entre eles não era constrangedor, era profundo. Daquele tipo que fala sem palavras. O homem observava cada gesto com atenção e respeito,
como se cada movimento tivesse um significado maior. E ela, sem perceber, começou a se sentir estranhamente em paz. Como se aquele dia difícil estivesse sendo reorganizado por dentro. Quantas vezes a presença certa muda o ambiente sem dizer quase nada? Eles comeram juntos. Não houve pressa, não houve excesso, apenas partilha. E naquele pequeno espaço esquecido pelo mundo, algo invisível começou a se mover, não como um espetáculo, mas como uma semente sendo plantada. Talvez você esteja esperando grandes sinais na sua vida, quando, na verdade, as maiores transformações começam assim, discretas, silenciosas, quase imperceptíveis. Depois da refeição, o homem agradeceu. Mas não foi um agradecimento comum. Havia peso nas palavras, havia verdade. E quando ele se levantou para partir, olhou para ela de uma forma que ninguém a olhava há muito tempo. Não como alguém pobre, não como alguém esquecida, mas como alguém vista, reconhecida, valorizada. E isso, para um coração ferido pelo tempo, vale mais do que qualquer recompensa material. Antes de sair, ele disse algo que ficou ecoando no ar. Algo simples, mas profundo. Algo que fez o coração dela estremecer. Não era uma promessa vazia, era uma afirmação carregada de sentido. E naquele momento, sem entender completamente, ela sentiu lágrimas escorrerem. Lágrimas que não eram apenas de emoção, mas de alívio. Como se alguém finalmente tivesse tocado onde doía. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Havia algo diferente, algo leve, algo vivo. Ela ficou ali, parada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. E talvez você também já tenha sentido isso, quando algo muda por dentro, mesmo sem uma explicação clara. Se você já viveu um dia comum que terminou diferente, se já ofereceu algo mesmo, achando que era pouco, se já ajudou alguém sem saber por quê, então essa história também fala com você. E enquanto ela continua, eu te convido a permanecer aqui, porque o que parecia apenas um encontro simples, ainda vai revelar algo muito maior. E antes de seguir, me diga uma coisa nos comentários. Você já viveu um momento em que ajudar alguém acabou transformando você? Sua história pode tocar outras pessoas que estão lendo agora. Aqui, cada experiência importa. Cada coração tem algo a ensinar. Se você sente que essas histórias alimentam sua fé e fortalecem o coração, fica com a gente. Se inscreve no canal e caminha junto com essa comunidade que acredita no poder de histórias vividas com amor. Naquela noite, o sono não veio fácil. A casa estava silenciosa demais, mas o coração dela parecia cheio de pensamentos. Ela se deitou, tentando organizar tudo o que sentia, mas havia algo inquietante, quase como se o dia ainda não tivesse terminado. Você já viveu isso? Quando o corpo pede descanso, mas a alma continua acordada, revisitando detalhes, palavras, olhares, como se algo importante estivesse tentando ser compreendido. Ela se levantou no meio da madrugada, caminhou devagar até a cozinha, acendeu uma pequena vela e olhou para a mesa onde haviam compartilhado a refeição. Algo dentro dela a impulsionou a verificar o pouco que restava. Talvez fosse hábito, talvez fosse preocupação, talvez fosse apenas curiosidade. Mas quando abriu o recipiente onde guardava o pão, o coração deu um salto estranho. Não fazia sentido. O que deveria estar quase vazio parecia cheio. Não de forma exagerada, não como um milagre escancarado, mas suficiente para confundir qualquer lógica. Ela fechou, respirou fundo, abriu novamente. Estava ali, mais do que antes. O mesmo aconteceu com a panela. O alimento não tinha acabado como deveria. E naquele instante, uma pergunta começou a ecoar com força. O que realmente tinha acontecido naquela casa? Não foi alegria imediata, foi espanto, foi silêncio,
Foi aquela sensação de estar diante de algo maior do que a própria compreensão. Quantas vezes você já percebeu que algo mudou, mas demorou para entender o significado? O amanhecer trouxe uma luz diferente, não apenas pela janela, mas dentro dela. A solidão que costumava acompanhá-la parecia mais distante. Havia uma presença invisível, uma paz que não se explicava. Enquanto organizava a casa, cada objeto parecia carregar um novo peso emocional. O simples havia se tornado sagrado. O comum havia ganhado outro valor. Talvez você também esteja vivendo dias comuns demais, sem perceber que algo extraordinário pode estar acontecendo no invisível. Ela decidiu sair cedo. Precisava buscar água, falar com algumas pessoas, seguir a rotina, mas o coração não estava no mesmo ritmo de sempre. Havia uma sensibilidade maior, um olhar mais atento. Cada pessoa que cruzava seu caminho parecia carregar uma história que merecia cuidado. Era como se aquele encontro da noite anterior tivesse despertado algo que estava adormecido há anos. Você já sentiu isso? Quando uma experiência muda a forma como você enxerga o mundo. No caminho, ouviu comentários. Alguém falava de um homem diferente que tinha passado pela região. Outros diziam que ele ensinava coisas profundas usando palavras simples. Que ele não se impunha, mas transformava. Cada relato fazia o coração dela bater mais forte. As peças começavam a se encaixar lentamente, não pela razão, mas pela intuição. Às vezes, a verdade não se revela de uma vez. Ela se aproxima com delicadeza. Ao longo do dia, ela percebeu algo curioso. As pessoas se aproximavam mais, pediam conselhos, queriam ouvir, não porque ela tivesse respostas prontas, mas porque algo nela havia mudado, uma serenidade nova, uma firmeza tranquila. E isso atrai. Porque o mundo está cheio de discursos vazios, mas faminto por autenticidade. Talvez você não perceba, mas quando algo muda dentro de você, o exterior responde. Em um desses encontros, alguém perguntou por que ela parecia diferente. Ela não soube responder direito. Apenas disse que tinha vivido algo simples, mas profundo. Que tinha ajudado alguém sem esperar nada. E que, de alguma forma, isso tinha preenchido um espaço que ela nem sabia que estava vazio. Essa resposta ficou ecoando. Porque ela não falava apenas para os outros. Falava para si mesma também. No final da tarde, sentou-se novamente em frente à casa, o mesmo lugar do dia anterior. Mas agora tudo parecia carregado de significado. Ela começou a revisitar cada detalhe do encontro. O tom da voz, o olhar, as palavras escolhidas. E então, como um sussurro suave, a compreensão começou a nascer. Não como uma revelação dramática, mas como uma certeza tranquila. Aquele homem não tinha sido apenas um viajante. Não tinha sido apenas um necessitado. Havia algo eterno naquele encontro, e quando essa percepção finalmente se estabeleceu, não veio medo. Veio reverência, veio gratidão, veio um choro silencioso, daqueles que lavam a alma. Porque entender que o divino se manifesta na simplicidade muda tudo. Muda a forma como você ama, como você ajuda, como você vive. Talvez você esteja esperando Deus em grandes eventos, quando Ele já passou pela sua vida disfarçado de necessidade. Naquela noite, ela fez algo diferente. Em vez de pedir, agradeceu. Não por bens, não por segurança, mas pela oportunidade de ter sido fiel ao que sentiu. Pela chance de ter escolhido amar, mesmo quando parecia arriscado. Essa oração não tinha palavras bonitas. Tinha verdade, e talvez seja isso que mais toca o céu. Enquanto isso, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você tem ouvido o que o seu coração pede quando alguém cruza o seu caminho? Ou o medo tem falado mais alto? Escreve aqui nos comentários. Sua resposta pode ajudar alguém que está lutando com essa mesma dúvida agora. E não saia ainda, porque a história não termina no reconhecimento.
ela se aprofunda na transformação. No próximo trecho, algo ainda mais delicado acontece. Algo que não muda apenas um dia, mas redefine uma vida inteira. Os dias seguintes passaram de forma diferente, embora por fora tudo parecesse igual. A mesma casa simples, a mesma estrada empoeirada, as mesmas limitações materiais. Mas por dentro, algo tinha sido reorganizado. Não era euforia, não era expectativa de recompensas. Era uma convicção serena de que viver com o coração aberto muda o sentido de tudo. E talvez seja isso que esteja faltando em muitos de nós. Não mais coisas, mas mais sentido. Ela passou a perceber oportunidades onde antes via apenas rotina. Um vizinho doente, alguém que precisava ouvir mais do que falar, uma criança que buscava a atenção. Pequenos gestos se tornaram escolhas conscientes. Não por obrigação religiosa, mas por gratidão. A fé deixou de ser um conceito distante e passou a ser uma prática diária, silenciosa, firme. Quantas vezes a gente espera sentir algo grandioso para agir, quando na verdade agir é o que nos transforma. Com o tempo, histórias começaram a circular. Pessoas diziam que aquela mulher tinha algo diferente. Não sabiam explicar, mas sentiam. E isso é poderoso, porque o que vem do Espírito não precisa de propaganda. Ele se manifesta. Talvez você também carregue algo assim, mas tenha esquecido, sufocado pelo medo, pelas decepções ou pela pressa da vida. Em uma tarde tranquila, sentada à sombra, ela se lembrou claramente das palavras ditas naquela noite. Não como um eco distante, mas como uma chama viva, e entendeu algo que mudou sua forma de enxergar tudo. Não foi sobre dar comida, foi sobre dar acesso ao coração, acesso à dignidade, acesso ao amor. E isso não depende de riqueza, posição ou força, depende de decisão. Essa compreensão trouxe paz, mas também responsabilidade. Porque quando você entende algo profundo, não pode fingir que não sabe. A partir daquele dia, ela passou a viver com mais intenção, a falar com mais cuidado, a ouvir com mais presença, a oferecer o que tinha, mesmo quando parecia pouco. Porque agora ela sabia, o pouco oferecido com amor carrega a eternidade. Talvez você esteja ouvindo essa história e pensando que ela é bonita, mas distante. Que sua vida é complicada demais, corrida demais, difícil demais. Mas deixa eu te perguntar com sinceridade. E se o divino estiver esperando você exatamente onde você está agora? No seu limite, na sua escassez, no seu cansaço. Não para exigir, mas para se revelar através de você. Essa história não é sobre uma mulher do passado. É sobre escolhas que continuam acontecendo todos os dias. É sobre portas que se abrem ou se fecham. É sobre pessoas que cruzam o nosso caminho pedindo algo que vai além do material. E cada encontro carrega uma possibilidade de transformação, não só para quem recebe, mas principalmente para quem oferece. Antes de encerrar, eu quero te convidar a algo diferente. Não apenas se inscrever no canal, mas fazer parte de uma comunidade que acredita que histórias mudam pessoas. Se essa mensagem falou com você, se tocou em algo aí dentro, fica com a gente. Aqui, ninguém caminha sozinho. Cada inscrição é um sinal de que você quer crescer, refletir e compartilhar luz. E mais do que isso, conta pra gente a sua história. Você já viveu um encontro que mudou sua forma de ver a vida? Já ajudou alguém achando que não tinha nada a oferecer e depois percebeu que tinha tudo? Escreve nos comentários. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Se você aprendeu algo com esse vídeo, se ele despertou um sentimento, uma reflexão, uma decisão, deixa isso registrado. Curte, compartilha, participa. Esse espaço é construído com histórias reais, corações abertos e fé vivida no cotidiano. Obrigado por estar aqui.
que você saia desse vídeo com uma pergunta viva no coração. O que eu posso oferecer hoje, mesmo achando que é pouco? Às vezes, é exatamente isso que muda tudo. Se você sente que essas histórias alimentam sua fé e fortalecem o coração, fica com a gente. Se inscreve no canal e caminha junto com essa comunidade que acredita no poder de histórias vividas com amor. Agora eu quero ouvir você. Já viveu um encontro que mudou sua forma de ver a vida? Conta pra gente nos comentários. Aqui, cada história importa.